De Goiás para todo o Brasil, André Rodrigues. Fala, fera! Obrigado, Thiago. Guto, qual que é o sentimento nesse momento, né? O Goiás mandou no segundo tempo, teve várias chances para marcar o seu gol, não marcou, a decisão foi para os pênaltis e aí o Goiás foi eliminado. Qual que é o seu sentimento e a leitura nesse momento? E no futebol tem muito isso, né? A caça às bruxas, até com relação a quem perdeu os pênaltis, como no caso hoje o Maguinho. Como é que você vê esse ponto e a leitura de tudo que aconteceu aqui hoje? Não, cara, eu acho que nós fizemos um jogo, tanto no primeiro tempo, quanto no segundo tempo, com as melhores oportunidades. No primeiro tempo não foram tantas, mas tiveram oportunidades para a gente fazer. O goleiro deles teve bem, fez algumas defesas bastante difíceis, enquanto o Tadeu praticamente em defesas difíceis foi nos pênaltis, né? Eles tiveram uma grande oportunidade, foi um cruzamento que o menino cabeceou para fora ali, mas no mais, o controle da partida, primeiro tempo só no início nós cedemos um ou outro contra-ataque para eles, mas nada assim que a nossa defesa não conseguisse controlar. E é muito dolorido, eu tenho certeza que para nós está muito doída essa situação, por ter feito um jogo onde a gente tinha condições de ganhar, né? Só que nós pecamos, em outras vezes o goleiro fez grandes defesas, e aí vai para pênalti, e pênalti é o momento de cada um, né? É o momento psicológico de cada um. E mesmo nos pênaltis tiveram alternâncias, né? E nessas alternâncias a gente acabou sendo derrotado. E não adianta a gente ficar caçando bruxas não, né? Nós temos que estar felizes pelo Maguinho poder ter voltado, ter ajudado bastante. O Apodi era dúvida, o Apodi foi pro jogo, fez 70% da partida, desgaste muito grande da partida passada. O Bruno quebrou o nariz e caiu tudo no colo do Maguinho. E no jogo jogado, o Maguinho teve um comportamento muito bom. Agora, pênalti, cara. Pênalti é o cara tá de bem, tá com confiança. E alguns perderam, por exemplo, o lance do Zé. Foi a experiência do goleiro, que acabou não dando o passo, acabou tirando do Zé a iniciativa. O Zé se perdeu na iniciativa, acabou batendo fora, né? Enfim, agora não adianta ficar reclamando. Infelizmente, nós estamos indo embora, né? Para Goiânia. Esse ano não tem mais Copa do Brasil para o Goiás. Mas tem a segunda partida da semifinal segunda-feira. E nós temos que nos classificar para a final. Então não dá tempo de ficar baixando a cabeça e ficar lamentando, não. Porque cair, todo mundo cai. Nós temos que ter força para levantar rapidamente, fazer o resultado e seguir firme e forte. Porque no jogo jogado, talvez tenha sido a 14ª partida. Não, 16ª que nós fizemos invicta. 16ª. Tá? Então, para ver que a equipe não está jogando mal. Às vezes acontece. Nós temos Copa do Brasil, jogos no interior, é futebol camaleão. Você tem que se adaptar. Adaptar as condições do jogo, né? E nós nos adaptamos. E fizemos um jogo superior, mas não foi concretizado essa superioridade em gols. E aí foi pro pênalti. E aí, como eu falei, o pênalti é o momento de cada um. Pênalti é loteria, não. É o momento de cada um. É como cada um está no momento. E isso aí não tem nenhuma maquininha que mostra, né? Por mais treinamento que tivesse, porque não é o treinamento da véspera, é o treinamento do dia a dia, e todos eles batem pênalti do dia a dia. E ontem, por exemplo, nós não tivemos campo para treinar. Então nós não tivemos como bater pênalti.
E a segunda-feira, como eles jogaram no sábado, eles ainda estavam em recuperação devido ao desgaste. Também não foram para campo. Fizeram um trabalho regenerativo, trabalho que poderia se fazer. Então, quem bateu o pênalti foram só os que estavam no segundo grupo. Foi Sidimar, foi aqueles que entraram depois. Alisson, que eu não acho que bateu mal, né? Eu acho que o goleiro que foi muito bem, ele bateu bem no canto, mas o goleiro, acho que conseguiu fazer a leitura da bola cruzada e pegou a bola bem no canto. Parabenizar o Tadeu pelo desempenho, né, nos pênaltis. Enfim, a gente tem que levar lições e não adianta a gente abaixar a cabeça, até porque o ano para nós está começando. Ô Guto, são 16 jogos que a gente estava falando agora há pouco de invencibilidade, mas quando vem uma eliminação como essa, aí o torcedor que é passional, ele questiona elenco, ele questiona desempenho dentro de campo. Você, pela experiência que tem no futebol, e agora, como não tem tempo para baixar a cabeça, como você destacou, tem Copa Verde, tem campeonato correndo pela frente, você pede paciência para o torcedor, para ele se acalmar, apesar da eliminação. É momento do clube pedir paciência para o torcedor que está questionando o trabalho? Cara, é uma questão de coerência, né? Uma questão de momento. Se a equipe estivesse jogando muito mal, era uma situação, não é o caso. Quantos e quantos jogos os grandes times aí acabam sendo derrotados, inclusive no tempo normal, por equipes teoricamente de menor expressão, né? Nós estamos no habitat dela, nós estamos dentro da estrutura dela e nós temos que nos adaptar. Nos adaptamos, mas não vencemos, infelizmente. Agora não tem o que fazer, não tem o que fazer. O torcedor inteligente vai seguir apoiando. Aquele que é extremamente passional vai acabar, dentro do processo, atrapalhando o crescimento da equipe. Porque ele vai passar a criticar e as críticas desse momento não vão somar nada. Esse momento é muito mais de sacudir, de levantar a cabeça e olhar para frente. Porque as grandes competições do Goiás estão por vir. Não que a Copa do Brasil não seja, mas a gente sabe o quanto ela é difícil, principalmente nessas fases iniciais, onde a gente tem que se adaptar a muitas situações. E tem grandes equipes perdendo dentro de casa para equipes de menor expressão. Para ver que está muito nivelado. Que o início de ano é sempre muito difícil, né? E todo o contexto que é criado hoje dentro da Copa do Brasil, pelos valores que a Copa do Brasil paga, acaba gerando jogos sempre difíceis, né? Volto a falar, a nossa equipe tem que se adaptar sempre. Hoje se adaptou, mas faltou o gol. Ô Guto, aliás, até dentro disso, muita gente fala assim, 2 milhões e 100 mil pro Águia é a vida deles. Claro que o Goiás tem muito mais estrutura, mas fazia a diferença também pro Goiás. E até por conta desse crescimento, né, a disputa que cresce ano após ano, esse ano o Goiás eliminado, o Atlético eliminado agora em Goiânia, Botafogo só não foi eliminado por conta de erro. Até por uma questão de desempenho também para os grandes. Está na hora de se repensar o calendário, pensando nos grandes, porque o Goiás tem um ano todo, várias disputas e tudo mais. E logo de cara essas decisões da Copa do Brasil, com formação de elenco, com jogo em cima de jogo, está na hora de repensar também para que a disputa ela seja não mais favorável, mas que ela dê mais condições para clubes como o Goiás, de mais preparação, que eu falo de tempo. Isso aí a gente vem falando diariamente, né? Vem falando diariamente. Só que existem tantos interesses políticos em volta de tudo isso, que o Goiás é um instrumento, pela grandeza do Goiás, é um instrumento para se fazer essa política, que não é a política do Goiás, né? A política do Goiás é jogar as grandes competições. E as pequenas competições, ele na condição de grande, acaba sendo deslocado muitas vezes, tendo que jogar
para satisfazer algumas questões políticas. Por exemplo, a quantidade de jogos que tem o Campeonato Goiano é muito grande. As condições dos gramados, dos campos, não ajudam. Como a Copa do Brasil, nós fizemos 2 jogos em campos muito aquém do que nós vamos jogar a Série A. Aí as equipes que estão por cima, que estão jogando a Libertadores, só entram na 4ª fase. Dificilmente vão pegar um campo desse nível. Você está entendendo? E você vê, dos times da Série A, qual time que jogou 2 rodadas seguidas no interior? A maioria deles foi... mas foi sorteio. Né? Então, é sempre muito difícil. Se cria toda uma situação e volta a falar. São adaptações. Nós nos adaptamos, mas não conseguimos empurrar a bola para dentro. No primeiro tempo o campo estava bom. Só que o time deles estava mais inteiro. Eles conseguiram defender muito bem. O conhecimento do campo. Eles deixaram o segundo tempo para a gente atacar no ruim e eles atacar no bom. Nós conseguimos brecar eles aqui, mas tivemos dificuldade de fazer o gol aqui. É uma patinada, uma bola que escapa, uma bola que não anda. Por exemplo, teve um passe, acho que foi... Não me lembro se foi o Palácios para o Alisson, que a bola trancou no meio do caminho, o Vinícius, eu não lembro quem foi. A bola parou no meio. A bola parou no meio. Hã? Foi com o Nicolas. Nicolas. A bola parou no meio. Porque está muito pesado a entrada da área. E quantas bolas não sobraram ali, quase dentro da área pequena, e a gente não conseguiu empurrar para dentro? Por quê? Porque não tinha firmeza da passada, da encaixe do pé. Né? Mas paciência. Agora, a gente costuma dizer que quem perde chora e quem ganha festeja. Infelizmente, para nós, e felicidade para eles, estão festejando. Parabenizar o trabalho do Mataus, Sodré. Eu tenho um carinho muito grande pelo pai dele, que também é auxiliar dele, o grande Gerson Sodré. Trabalhamos juntos na Portuguesa, um cara espetacular. E a gente sai machucado, né? Sai triste, mas a gente não pode deixar de destacar o trabalho deles aí e valorizar o trabalho